No Papo de Redação hoje, nós vamos focar o Núcleo de Controle de Zoonoses do município de Sertãozinho. Vamos conversar com o médico veterinário, Dr. João Long, para falar sobre castração. É feito a castração de animais na cidade, doutor? Boa tarde, prazer recebê-lo no Papo de Redação. Boa tarde, Laurente, boa tarde, amigos. O programa de castração com baixo custo, ele existe em Sertãozinho desde 2008, né? E é um programa que nós ajudamos a formatar, né? Ficamos 2 anos formatando isso para que fosse um programa bem sedimentado, bem seguro, né? E principalmente que levasse benefícios efetivos à população de Sertãozinho. E esse programa ele conta com 3 clínicas conveniadas e a função da Prefeitura Municipal nesse programa seria fazer o cadastramento dos munícipes interessados na castração do seu animal e fornecer o material cirúrgico para as clínicas veterinárias fazerem o procedimento cirúrgico. Tem uma meta por mês para ser atingida ou existe um limite de castração por mês? Nós, quando idealizamos esses programas, nós montamos uma estratégia para fazermos até 1.200 ou pelo menos 1.200 castrações ao ano. Historicamente, nós não conseguimos, raramente conseguimos a metade, por volta de 600, 640 animais ao ano. Então nós temos ainda capacidade para dobrarmos a quantidade de cirurgias realizadas. Qual a importância da castração dos animais? E qual a necessidade que o senhor vê em castrar uma fêmea, um macho, enfim, a população canina do município? Qual a importância desse programa? A primeira e mais evidente importância é que a gente tente fazer dar um freio, né, na reprodução desenfreada, né, que nós temos tido nos últimos anos. Né? Então, o que acontece? A pessoa tem uma fêmea, por algum motivo ela escapa, ela está no cio, retorna para casa grávida, né? E aí, daí 2 meses, temos aí 6, 8 animais indesejados, e é muito comum que esses animais indesejados acabem sendo colocados na rua, né? Ou em frente a algumas residências, que é um modus operandi que, infelizmente, nós temos tido contato todos os dias. Doutor, um outro detalhe. Os animais de rua, eles são castrados? Esses animais que ficam nas ruas e que não têm dono e que são, às vezes, capturados ou levados ao núcleo de controle por alguma pessoa, por algum cidadão? O canil de adoção, ele ainda não está pronto, né? A estrutura dele não está pronta, então nós temos uma estrutura bastante deficitária, né? Os animais que são recolhidos, os poucos animais que são recolhidos, se a gente consegue a adoção, a pessoa já retira ele de lá com a ficha... Encaminhamento. Exato, de uma castração sem custo, feito também numa clínica veterinária. Resumindo, eu tenho uma cachorra. Eu gosto da minha cachorra, é minha cachorrinha de estimação, mas eu não vou colocá-la para dar cria, vou castrar ela. Mas eu não tenho também o recurso para ir lá naquele mês fazer a castração. Se eu vou no núcleo de controle, procuro o senhor lá, o senhor faz um encaminhamento para que eu possa castrar esse animal gratuitamente? Perfeitamente. É muito importante que se diga, Laurente, que na realidade são 2 programas dentro de um. Tá? Existe o programa de castração com baixo custo e o programa de castração sem custo. Tá? O programa de castração com baixo custo, ele favorece qualquer munícipe. Basta residir em Sertãozinho que o munícipe terá direito à castração e vai pagar uma taxa de R$50 para a clínica veterinária, tá, de uma cirurgia que, se fosse um animal pequeno, custaria entre R$250 a R$300. Né? O programa de castração sem custo, ele, como o nome está dizendo, a castração não teria custo nenhum, mas ele é destinado àquela faixa da população que está ali na linha da pobreza. Então exige uma análise socioeconômica. Mas, seria uma triagem. Uma triagenzinha, mas o que é interessante que se diga é que
nem as castrações sem custos nós estamos conseguindo preencher. Nós precisaríamos... Está faltando interesse da população. Exatamente. Eu acho que seria interessante que as pessoas, os proprietários de animais, entendessem todos os benefícios que a castração pode trazer. Ela traz longevidade para o animal. Aquela história de que, olha, castrou, o animal vai engordar, ela é verdade em apenas 5% dos casos. Os casos, a grande maioria dos animais castrados que engordam porque são alimentados de maneira errada, na realidade, né? E que as pessoas se movimentassem para aproveitar melhor esta oportunidade. A gente costuma dizer o seguinte, que isto é um programa, não é uma campanha. Então, por ser um programa, ele permanece enquanto houver procura. E qual o endereço para que as pessoas interessadas possam procurar o Núcleo de Controle de Zoonoses para pegar esse encaminhamento para fazer a castração? Perfeitamente. Lá é a Avenida José Ferreira dos Reis, número 890, né? O Núcleo de Controle de Zoonoses fica onde era o antigo matadouro municipal, né? E o telefone é 3945-5369, e o atendimento para os programas de castração são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, e a pessoa tem que levar 3 documentos muito simples. Uma cópia do uma cópia do SIC, uma cópia do RG e uma cópia de um comprovante de residência, uma conta de água ou uma conta de luz, e já sai de lá com o cadastro aprovado e com a clínica veterinária já definida, porque ela tem que ser, são 3 clínicas que elas têm que ser feitas em regime de rodízio. Doutor, e o animal castrado, ele fica em repouso, ele fica internado ou ele já volta para casa com o dono? É um processo tão simples, mas tão simples de ser realizado, que via de regra o animal retorna para casa no mesmo dia. É raro a pessoa ver o animal até tontinho saindo da anestesia. Normalmente a pessoa pega o animal de volta no final da tarde, né, tá, e leva o seu animal para casa, e o melhor disso tudo, que é a grande sacada desse programa, né, que se esse animal vir a ter qualquer tipo de problema ou que venha causar qualquer tipo de preocupação no proprietário, ele tem a referência do veterinário que fez, que tem a responsabilidade técnica, e mesmo durante a madrugada ele pode ligar para o veterinário e falar, está acontecendo isso, isso, isso. E a prefeitura fornece o material, o veterinário a mão de obra e a sua estrutura, quer dizer, existe aí uma compensação, né, de um lado com o outro, para o bem da sociedade. Exato. E para a gente não entender que as clínicas estão ganhando com isso, na realidade, todas as clínicas foram convidadas. 3 clínicas se predispuseram a participar, tá? E assinaram um convênio, né? Eu não tenho dúvida que as clínicas que participam desse tipo de programa estão exercendo só porque enxergam a sua função dentro da sociedade, tá? E, mais importante, esses colegas se comprometeram dentro desse contrato para cada 4 castrações com baixo custo, fazer uma castração sem custo, né? E executam, assim, têm executado desde 2008 com muita maestria. Doutor, agora uma pergunta que eu tenho curiosidade em fazer, sempre que o senhor vem aqui eu penso em fazer. O porte do animal. De repente, uma pessoa que tem um animal de tamanho pequeno, exemplo, um Yorkshire com 900 gramas, uma fêmea. Pequeno de verdade. Pequeno de verdade. Ela pode ficar prenha? Ela pode engravidar cruzar, com segurança. Ela pode ter cachorrinho ou não? Porque é muito pequenininha. É muito pequenininha, não pode colocar para cruzar. Tem alguma coisa a ver ou não? Essa é uma das lendas, né? O que a gente mais ouve, mas ela é muito pequena. Na realidade, a natureza, ela tem relógios biológicos, né? Que desde que o tamanho do macho seja compatível, e como é que você sabe que ele é compatível? Pelo simples fato de conseguir cruzar. Se conseguiu cruzar é que o tamanho é compatível, né? Porque seria muito estranho se a gente imaginasse, por exemplo, uma fêmea fila cruzando com um macho pincher,
meio esquisito, né? Não haveria possibilidade. Tá? Então, assim, e quando não há possibilidade de cruzar, a gente chama isso de impedimento estéreo. Tá? Quando não há o impedimento estéreo, a fêmea engravida, tá? E o número, os animais que que serão gestados, eles vão crescer dentro do limite que a fêmea permitir. A experiência nos mostra que, usando o mesmo tipo o mesmo caso, um Yorkshire, uma fêmea Yorkshire, 900 gramas. Se encontrar um macho compatível, que de preferência seja um Yorkshire também, né? A gente só tem que esperar que não seja uma gestação de feto único, porque aí sim ele pode crescer um pouquinho mais e dificultar um pouco o trabalho de parto. Mas de dois filhotes para frente, normalmente os partos acontecem. O que acontece é que os filhotes nascem na proporção, né? Eu imagino o tamanho disso. Qual animal que o senhor mais gosta? Assim, cachorro. O senhor que é um veterinário lida com todos os animais de raça. Qual que o senhor mais gosta? Você vai me complicar. Né? Na realidade, eu gosto do animal simpático. Entende? Eu gosto do animal simpático. Eu gosto daquele animal, independente do formato, do tamanho, do pelo comprido, do pelo curto, né? Eu gosto daquele animal que o proprietário criou, fazendo com que o cão entendesse ele e entendendo que o cão tem também as suas responsabilidades, como, por exemplo, assim, sei lá, deixar receber visitas em casa, né? Então, assim, é aquele cão que o proprietário tem um domínio um pouco melhor, né? Agora, você pega um animalzinho, tá passando na rua, tem sempre um simpático ali que não tem dono nenhum, né? Aqueles encantam também. Tem várias raças, né? São quantas raças de animais? Nossa, inúmeras, são incontáveis. E aqui no Sertãozinho o senhor atende? São incontáveis. Ah, é? São incontáveis. Né? Existem as raças... Os mais conhecidos como o Pinscher, o que mais? Existem as raças que a gente chama, entre aspas, as raças da moda, né? Tá? O Maltês, o próprio Yorkshire, o Shih Tzu, o Lhasa Apso, né? Mas nós temos as raças tradicionais, né? O Dachshund, que o Dachshund é uma raça meio complexa com relação ao nome, né? Que ninguém conhece ele pelo nome, conhece como cofap, salsicha, né? Ou chama de bacê, que é errado, né? Tá? Mas os boxers, muito pastor ainda, pastor alemão, pastor belga. Que legal, né? O papo com o senhor é sempre muito agradável, porque a gente fala de uma coisa tão interessante e tão agradável que são os animais de estimação, que é o verdadeiro amigo do homem, né? A gente pode dizer que os cães realmente são os verdadeiros amigos. Mas a gente falou aqui de castração de cães, também castração para gatos. Gatos, né, então assim, ó, caninos e felinos, machos e fêmeas, qualquer animal de qualquer peso, o valor é o mesmo dentro da castração com baixo custo. E me permita, por favor, eu acho que está na hora da gente começar a abordar uma lenda urbana que já dificultou a vida de muita gente e de muita cadela por aí. Não existe relacionado em literatura nenhum benefício para a cadela que vai gestar. Aquela história que a cadela tem que fazer, pelo menos uma cria na vida, não é uma realidade. Ao contrário disso, a castração o mais cedo possível, de preferência antes do primeiro cio, sim, tem grandes benefícios, principalmente no que tange os tumores de mama na terceira idade. Muito obrigado, doutor, pela visita no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre uma honra, Laurenti. Muito bem, conversamos com o doutor João Long, médico veterinário, explicando. E olha só que interessante, quer dizer que essa lenda urbana não procede, de que a fêmea, o animal, tem que dar pelo menos uma cria para evitar tumor, para evitar doença. Papo furado. A castração passa a ser muito importante para a saúde da própria fêmea, a saúde do próprio macho, a saúde do animal. Então, castrar o animal é importante e é também um controle da população canina e felina da nossa cidade. Existe esse programa de baixo custo e de custo zero. Então é só procurar o Núcleo de Controle de Zoonoses em Sertãozinho, que atende pelo telefone 3945-5369. Conversamos, portanto, com o Dr. João Long aqui no Papo de Redação pela STZ TV.